Calma, muita calma nessa hora. Eu sei que a coisa tá feia, mas pode melhorar. Tudo bem com vocês? Meu nome é Wilker. Estou aqui para trazer uma atualização do mercado cripto para você, especialmente você, meu amigo, minha amiga, que está nesse momento desesperado com essa queda súbita do Bitcoin, puxando todas as altcoins junto com ele. Porque, claro, o Bitcoin é o carro-chefe, é isso mesmo que acontece. Se você tem interesse de saber o que está acontecendo, o que está sendo aí preparado nas entrelinhas e para que direção nós vamos buscar próximo, fica ligado nesse vídeo que eu vou trazer muita informação para você. Pessoal, muito bom dia para vocês. Vocês tenham tido um dia, tenham tendo um dia abençoado. É isso que é o meu desejo para todos que me assistem nesse momento. Pessoal, o mercado, nesse exato momento, está sim passando por um shakeout de nível extremo. O que é um shakeout? Shakeout é busca por liquidez que gera incerteza no mercado, fazendo com que você, investidor, tenha dúvidas quanto ao seu investimento. Entendendo da psicologia humana, né, que é guiada geralmente por emoção, não é? A probabilidade de você se desfazer das suas posições, ela é altíssima. E os market makers, quem são os market makers? São aquelas pessoas que movimentam de verdade os preços dos ativos. São os que compram com grande quantidade e volume e vendem com grande quantidade e volume. Tá bom? Então, os market makers aproveitam dessa situação para levar o preço aonde eles obtêm maior lucro. Tá certo? O cenário é esse. Na semana, tá? Isso aqui são o aspecto das 100 maiores criptoativos do mercado. Se nós formos aqui para o diário, vamos para o dia, né? Não, isso aqui é a semana, né? Então, na semana você ainda consegue ver que ainda existe ainda alguma coisa verde, muitas tiveram um pump considerável nessa semana e ainda estão no positivo, mas no diário, com essa queda do Bitcoin, a coisa começa a mudar de figura. Mas o que é que está guiando o price action para essa direção? Como eu falei, busca por liquidez. Tá? O mercado americano, ele, querendo ou não, quer você goste ou não, é o mercado que guia o fluxo de dinheiro no mundo todo. Por quê? Porque o maior mercado é onde tem a maior concentração das empresas mais valiosas do mundo, é onde se movimenta maior quantidade de dinheiro do mundo. E essa esfera de influência impacta, em geral, a economia no mundo todo. Por quê? Porque os outros países também negociam ações americanas. E desde que o Trump entrou com essa questão de tarifas, o mercado ficou receoso. Né? O mercado ficou receoso. E dessa forma, está havendo uma fuga de capital do mercado especulativo, que são os estoques,
as ações de bolsas de valores, do mercado de criptoativos, Bitcoin e companhia, para ouro. O ouro tem batido novos recordes. Cotação está acima de 3.100 dólares hoje. Essa é a cotação do ouro. Nunca ele atingiu valor tão alto. Nunca na sua história. Tá. Mas até onde que pode ir essa queda? Até onde que, de fato, podemos começar a enxergar uma reversão? Pessoal, se nós analisarmos o gráfico do M2 Supply, eu vou puxar aqui para vocês. O que é esse gráfico? Esse gráfico mostra a quantidade de dinheiro no mundo. Todos os países combinados, tá? E mostra se esse percentual de dinheiro está sendo contraído, ou seja, liquidez está sendo retirada do mercado, ou se ele está sendo expandido, ou seja, novos dinheiros, ou seja, impressão de dinheiro está sendo feita pelos governos. E o que nós podemos observar aqui é que desde 1960 a impressão de dinheiro tem vindo nessa ascendente. Olha, aí tivemos aqui o Covid, né? Aí teve esse rampante extremo aqui para cima, tá vendo? Esse rampante extremo aqui para cima, bem abrupto, bem forte, né? Que coincidiu com a alta forte tanto dos estoques, das ações, SP500, Nasdaq, como do Bitcoin. Lembra? O market de 2021 veio daqui. Uma injeção de liquidez absurda no mercado. E o que acontece, pessoal, quando nós temos uma estimulação artificial por um longo, mas muito longo período de tempo como esse, que tem aqui vem desde 1959. Vamos colocar de uma forma simplificada. Se você é acostumado a um hábito que já vem de muito tempo, seja ele bom, seja ele ruim, o que acontece com você se você é impedido de exercer esse hábito? Você entra em um colapso. Na verdade, você entra num colapso, porque o seu organismo está acostumado com isso. E de um momento para outro você foi privado de obter esse hábito, de exercer esse hábito. O mercado, num todo, desde que o padrão ouro foi excluído e passou-se a imperar o padrão fiat, que é um dinheiro impresso pelos governos através dos seus bancos centrais, mas que não tem nenhum tipo de hedge, ou seja, não tem nada por baixo desse dinheiro que garanta que esse dinheiro de fato tenha valor. Esse é o padrão fiat hoje. O real, por exemplo. Você tem aí na sua carteira notas de reais, no seu banco lá reais. Mas o que garante o governo brasileiro, o
O que garante o governo brasileiro caso você queira, todas as pessoas não quiserem mais o real, quiserem outro tipo de bem de valor, o que o governo brasileiro vai, hipoteticamente, substituir o real para você por esse tal valor? Não há. É apenas impressão de papel, sem valor nenhum. Conseguem me entender? Antigamente, o dinheiro era ouro, era prata, era grãos, ou seja, tinha algo físico, real, de valor para o dinheiro. Algo que você poderia considerar que aquela moeda de ouro ou de prata, ela não era simplesmente uma moeda do governo, ela era ouro. E você poderia fazer várias coisas com esse ouro. Conseguem me entender? Depois que perdeu-se esse padrão de ter o governo antigamente, né, para ele poder emitir dinheiro físico para você, notas de dinheiro para você, ele precisava ter algo de valor guardado nos seus cofres. Se ele quisesse emitir 1 milhão de reais em nota, ele precisava ter 1 milhão de reais em ouro nos seus cofres. Ou seja, era um limite que os governos tinham para se controlar. Se você não tem riqueza guardada no seu cofre, né, para servir de backup para esse dinheiro que você está emitindo, você não poderia emitir dinheiro. Mas isso foi eliminado. Ou seja, o dinheiro passou a ser apenas papel. Papel. Os governos não necessariamente precisavam mais ter algo de valor, de riqueza em seus cofres, que são correlacionados um por um pela quantidade de dinheiro que eles emitem. Isso acabou. Tá certo? Isso acabou. E aí os governos aproveitaram dessa brecha, que agora está liberado, e começaram a imprimir dinheiro à torta e à direita, sem limites. Tá bom? Sem limites. Então, esse é o padrão Fiat, tá certo? Esse é o padrão Fiat, que é o que impera hoje. Então, voltando aqui no gráfico do M2, isso aqui mostra a quantidade de dinheiro sendo impresso. E como eu falei, o mercado está viciado com essa impressão de dinheiro. O mercado acostumou com a supervalorização dos seus ativos, porque vem desde 1960 nessa ascendência. Desde 1960. E nós podemos ver que ocorreu um pico em maio de 2022 e ele começou a retrair. Olha a quantidade minúscula que retraiu aqui, ó. De 21 trilhões e 600 bilhões para 20 trilhões 720 bilhões. Pífia, não é? 1 trilhão de redução. 1 trilhão de redução. E os mercados já sentiram isso de uma forma sem precedentes. Agora imagine se eles continuarem querendo retirar a liquidez do mercado. Vai ser um desastre completo. Agora pare para pensar qual país, em sã consciência, quer que as suas empresas quebrem. Porque isso é o que aconteceria se de fato eles não interrompessem
a retração, ou seja, a retirada da liquidez do mercado, era isso que aconteceria. Se eles continuassem apertando, 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 a coisa ia degringolar. As empresas iam perder milhões e bilhões e trilhões de valor. E pense comigo, fundos de investimento, pensões, aposentadorias, ou seja, a grande maioria da população tem o seu futuro apostado em ações, nesse tipo de investimento. Se houvesse um crash generalizado do mercado, essas pessoas iriam à falência, à loucura, a quem sabe cometer até o extremo de querer tirar a sua própria vida, porque todas as suas economias simplesmente desapareceram com a falência dessas empresas. Nenhum governo em sã consciência quer que isso aconteça. Nenhum governo em sã consciência vai permitir que isso aconteça, porque seria um caos generalizado. Tá bom? Então nós estamos sim passando por um shakeout, busca de liquidez. Aquelas pessoas que apostaram na alta lá atrás e entraram extremamente alavancados, estão tendo as suas posições fechadas, porque o preço está voltando. Mas isso não dura por muito tempo, pessoal. Não dura. Como vocês podem ver, eles já voltaram a aumentar o money supply. Tá vendo? Já voltaram a impressão de dinheiro, porque eles não conseguem viver sem a impressão de dinheiro. Não conseguem. Hoje o mercado não sobrevive sem impressão de dinheiro. Coloque isso na sua cabeça. O dinheiro que você tem no banco vai sempre se desvalorizar por causa da impressão de dinheiro, por causa da inflação. Olha o que você comprava com R$ 100 há 15, 20 anos atrás e olha com o que você compra com R$ 100 hoje. Isso é que a impressão de dinheiro faz com a economia. É como se a economia estivesse em... Sabe quando a pessoa está mal no hospital, lá na UTI, conectado por várias máquinas? Ela está, a sua vida está sendo mantida por causa daquelas máquinas. Mas você não pode dizer que aquela pessoa está bem. É a situação da economia, que viciou-se na impressão de dinheiro, sem a impressão de dinheiro e as supervalorizações dos seus ativos, elas podem vir à falência. Então, é uma situação complicada para os governos lidarem. Sim, de fato é. Porque a impressão do dinheiro é ruim, mas todo o contexto do mercado está acostumado com isso e agora como é que eles vão fazer para mudar esse cenário? Foi exatamente por essa razão, pessoal, que o Bitcoin foi criado. Foi exatamente por esse motivo que Satoshi Nakamoto, seja ele quem for, ou se é um grupo de pessoas, decidiram criar algo que não possa ser inflado. Só existirão 21 milhões de Bitcoin e acabou. Não tem como ser criado mais. E para que rumo é que o mundo está sendo guiado nesse momento?
em busca de um ativo que não tem como ter o seu suprimento total aumentado. Por mais que hoje o ouro esteja sendo esse lugar seguro para as pessoas fugirem quando elas quiserem que o seu dinheiro não se desvalorize, eu e você não podemos dizer que o suprimento do ouro é finito. Pelo contrário. Ano após ano, eles encontram novas jazidas e jazidas de ouro. Ou seja, o suprimento do ouro físico hoje, ele pode sim aumentar como tem aumentado. Por isso que o ouro não consegue ter essa explosão de valor absurda, porque sempre está entrando mais ouro no mercado. Em menos quantidade, mas tem entrado. E o Bitcoin não tem isso. Então, já está acontecendo esse shift, essa mudança de mentalidade, onde empresas e governos estão olhando hoje para o Bitcoin de uma forma que nunca aconteceu antes. Nós estamos falando da maior gestora de ativos do mundo, que é a BlackRock, que gerencia 11 trilhões de dólares. Pessoal, é metade do dinheiro do mundo todo está na mão da BlackRock. Vocês viram aqui, nós temos 20 trilhões, 21 trilhões de dólares no mundo todo. Eles gerenciam 11 trilhões do mundo todo. E essa empresa diz que o Bitcoin sim é um ouro em forma digital. Porém, bem melhor, finito, 21 milhões somente, seguro, nunca foi hackeado, a rede do Bitcoin nunca foi hackeada. Nunca. Nunca. Nunca cometeu um erro sequer de você enviar certo valor para uma pessoa com o endereço certo e esse valor nunca chegar. Isso nunca aconteceu. Então, é sim uma forma de movimentação financeira. Você consegue movimentar valores altíssimos de um lugar para outro sem muita dificuldade, sem intermediários, sem pessoas estarem pegando um pouquinho do seu dinheiro. Tenta enviar R$ 1 milhão daqui para o Japão, por exemplo. Por quantas instituições você acha que esse dinheiro não vai passar? Quantas pessoas não vão lá tirar lasquinha desse dinheiro até ele chegar lá? Você acha que se você enviar R$ 1 milhão daqui do Brasil lá para o Japão, vai chegar R$ 1 milhão lá? Não vai. Porque passa pela mão de várias instituições e cada uma tira um pedacinho do seu dinheiro e lá vai chegar 1 milhão menos X. Enquanto, utilizando a rede do Bitcoin, vai chegar 1 milhão menos a taxa da transação. Apenas um valor ínfimo. Ínfimo. Por isso que está havendo esse shift das instituições quanto ao Bitcoin. Eles estão vendo o valor intrínseco que tem esse ativo. Estão adotando isso. Estão adotando isso. E a prospecção é que futuramente, os governos vão emitir dinheiro usando o Bitcoin como hedge. Lembra lá atrás quando eu falei que imprimia esse dinheiro, mas tinha que ter algo de valor nas suas reservas? Vai ser exatamente isso. Eles vão continuar imprimindo dinheiro, mas eles vão ter algo de hedge por trás. E isso gera instabilidade econômica.
Vocês conseguem entender? Então, hoje, sim, a economia é como se ela estivesse sobrevivendo por aparelhos. E eles sabem que não pode continuar assim, não é sustentável que se continue assim. E eles estão buscando uma forma prática, tecnológica, para que eles possam ter esse hedge, para trazer essa estabilidade financeira. E é onde o Bitcoin entra. Entra. E entra como uma luva na necessidade do mundo hoje e onde que o mundo quer estar no futuro. E você que vai ver esse vídeo daqui 10 anos, você vai ver que as minhas palavras, mais certas do que não, se tornarão a realidade do futuro. Então, queria trazer esse contexto aqui para você entender como é que a economia lá no seu cerne funciona, para que você possa planejar a sua vida, o seu futuro. Possa planejar o futuro dos teus filhos, dos seus netos. Porque não há investimento melhor hoje do que você investir em Bitcoin. Não é dinheiro que você precisa o mês que vem. Não é dinheiro que você precisa daqui 6 meses, ou quem sabe daqui 1 ano. É aquele dinheiro que você guarda para o seu futuro, para a sua posteridade, para os seus herdeiros. Então, muito melhor do que você pegar aí 10, 100 mil reais que seja e colocar aí comprando ações de empresa ou CDBs, ou seja lá qualquer que for outro tipo de investimento, onde você sabe que esse tipo de moeda tende-se a se desvalorizar ao longo do tempo, você faz muito mais proveito desse investimento comprando o Bitcoin. Eu fiz uma pesquisa no ChatGPT. Se você investir 100 reais por semana durante 10 anos em Bitcoin, você estaria investindo mais ou menos 86 mil reais. Em 10 anos, esses 86 mil reais se tornariam 2 milhões de reais. Tá duvidando? Faça você então a pesquisa no ChatGPT. ChatGPT, se eu investir 100 reais por semana em Bitcoin durante 10 anos, quanto que eu teria no final dos 10 anos? Você vai ter a resposta que eu tive. E ainda fiz mais. Ainda perguntei qual é o melhor dia da semana para investir os 100 reais. E o ChatGPT me respondeu, segunda-feira. Faça você essa pesquisa no ChatGPT. Aí você compara com qualquer investimento disponível hoje no mercado, qualquer, seja ele qualquer, que você consiga pesquisar e obter informação, e faça uma simulação. Se você investir esse mesmo valor durante 10 anos, se você teria a multiplicação de capital que você está suposto obter tendo Bitcoin. Por que eu falo suposto? Porque ninguém sabe do futuro, não é? Nós estamos usando o passado para a projeção do futuro. E usando o passado, projeção para o futuro, essa é a realidade. Não há nenhum investimento melhor do que Bitcoin. Pois bem, então agora vamos voltar aqui para a situação atual e onde nós podemos chegar. Já sabemos que o money supply está aumentando. Isso é positivo para os ativos especulativos, como ações, como cripto. E antes desses ativos alcançarem números astronômicos, que provavelmente vão alcançar, eles precisam fazer um shakeout, ou seja, tirar aquelas pessoas sem convicções do mercado. Tá certo? E é exatamente isso que está acontecendo no momento, tá bom?
É exatamente isso que está acontecendo no momento. Se eu vier aqui no gráfico da SP500, que é a maior bolsa do mundo, onde concentra-se a maior número de empresas do mundo, né? Deixa eu limpar aqui o gráfico aqui um pouquinho. E vamos dar uma observada rápida num panorama aqui da SP500. Olha só. Tá vendo essa rampante aqui que ela passou desde 2023? Olha só. Esse aqui é o gráfico diário, tá bom? Passar aqui para o gráfico semanal. Olha aqui. O que vocês conseguem observar? Lembra do que eu falei? Que as empresas, as bolsas, os ativos estão, de certa forma, viciados em dinheiro, em impressão de dinheiro? É o que significa esse gráfico. Que vem aqui desde 97, aqui, né? Esse aqui é o gráfico de futuros da CME. Desde 97, você pode observar que a tendência é alta, sempre, por causa que os governos sempre imprimiram dinheiro e os mercados se adaptaram a isso, tá? Os mercados se adaptaram a isso. Aqui, em dezembro de 2021, nós chegamos num pico, né? Que foi o pico do último bull market e tivemos uma retração de 21% na SP500. 21%. Depois, continuamos a nossa ascendência e se chegarmos, e se pensarmos lá, chegamos no topo do bull market, né? Chegamos no topo do bull market e observando que essa aqui foi a retração assim, as mais profundas que tivemos, porque a outra foi aqui, né? A outra foi aqui. Vamos ver quanto que essa aqui retraiu. 34%. Tá? 34%. Vamos buscar aqui uma outra queda que teve. Aqui. 26%. Então nós tivemos 27, 34, 27. Só que detalhe, essa aqui de 34 foi a da pandemia. Então foi um ponto fora da curva. Mas na sua média, ela fica entre 24 e 28%. Quanto que nós já tivemos aqui de retração? Vamos observar? Do topo até agora, 10%. Então você está querendo dizer que ainda pode voltar aí mais 20%? Tecnicamente, sim. E onde é que isso nos levaria? Vou colocar aqui 30%. Bem, olha lá. Aonde? Exatamente aqui. No nosso ponto de controle de um período que vem desde 2020. Então, sim, tecnicamente, poderíamos chegar até aqui. Agora, você acha realístico esse cenário? De uma retração nessa altura do campeonato em 30%? Você acha realístico isso? Você acha que o governo Trump, no início ali da sua gestão, quer ser tatuado como o governo que gerou o crash no mercado? Por quê? Porque esse cenário todo está acontecendo nos Estados Unidos. As ações na Europa não estão em crise, as ações no Japão não estão em crise,
As ações da Ásia não estão em crise, só nos Estados Unidos. Por quê? Por causa do que o Trump está fazendo. Agora, se nós estivéssemos tendo uma queda generalizada no mundo todo, eu diria para você, é bear market e a coisa vai ficar feia. Os 30% está na mesa. Mas isso não é uma realidade, porque quando é um bear market, pessoal, afeta o mundo todo. E isso não está acontecendo no mundo todo, está acontecendo nos Estados Unidos, em função das ações que o presidente está tomando. Tá bom? Por isso que eu digo para você que essa retração de 30% não está na mesa. Ela é local, ela é momentânea e temporária. Porque se o abençoado do Trump falar, olha, nós vamos mudar a nossa aproximação à gestão dessas tarefas, vamos colocar ela de outra forma, de uma forma que seja mais panos quente, o mercado recupera assim, num piscar de olhos. Porque a economia mundial não está em bear market. Não está em bear market. Por isso que esse pânico generalizado que está acontecendo agora é coisa de momento. De momento. Consegue me entender? De momento. E eu vou mostrar aqui agora para vocês por que o bull market ainda não acabou. Ainda não acabou. Eu estou falando em termos de Bitcoin. Tá? Bitcoin. Em relação às suas altcoins, aquelas cripto mais menos conhecidas e voláteis que você provavelmente tenha comprado aí, tem um outro vídeo no canal quando eu falo de altcoins. É outro tipo de business, é outro tipo de visão, tá? Tô falando de Bitcoin. Não se compara Bitcoin com as demais. Ethereum para lá, para baixo, é outro tipo de bicho, tá? Bitcoin é um bicho completamente diferente, tá certo? Esse aqui é Bitcoin Long Term Power of Law, ou seja, lei do poder do Bitcoin ao longo do tempo. Isso desde a sua incepção em 2009, esse modelo que foi criado em 2011, ou seja, 2 anos depois, ele nunca falhou. Nunca falhou. Todas as vezes que chegamos num pico de mercado, tá? Num pico de mercado, ele conseguiu sinalizar com precisão esse pico de mercado. E todas as vezes que gerou-se um pico de mercado, sempre foi acima dessa linha verde. Tá bom? Aqui, primeiro aqui, 2011. Tá vendo? Olha. Depois aqui, 2013, aqui, sempre acima. Aqui em 2017, 2018, aqui em 2021, sempre acima da linha verde. E nós não estamos acima da linha verde. Aí começamos a tocar nela. Aí teve esse pullback. Então, esse modelo mostra, é o indicador que mostra que o bull market ainda não acabou. Vamos para o segundo? Bitcoin Rainbow Chart, ou seja, o gráfico de arco-íris do Bitcoin. Todas as vezes que chegamos num topo de mercado, né, todas as vezes que chegamos num topo de mercado, o Bitcoin sempre passou da linha amarela. Olha, aqui atrás, 2014, passou da linha amarela, chegou lá no vermelhão. 2017, mesma coisa. 2021, mesma coisa. Olha aqui onde é que nós estamos. Nós nem sequer tocamos na linha amarela. Mostra que o bull market ainda não acabou. Outro aqui. Bitcoin Terminal Price. Outro modelo. Todas as vezes que chegamos num topo de mercado,
o Bitcoin tocou a linha vermelha. Aqui, 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 aqui em 2017, aqui em 2021. Nem chegamos perto ainda. Vamos para o último indicador que mostra o topo de mercado. Então nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4 indicadores que mostram o topo de mercado. E nenhum deles ainda foi confirmado. Quando é que esse indicador aqui mostra topo de mercado? Quando a média de 111 dias, que é a amarela, se junta com a média de 350 dias, que é a verde. Tá aqui as duas. Se juntaram, topo de mercado. Se juntaram aqui em 2017, topo de mercado. Se juntaram aqui em 2021, topo de mercado. E agora? Não, ainda não. Então, o topo de mercado não é algo ainda que é uma realidade, não é algo que está na mesa no momento. Tá bom? No momento, não é. Nada indica para isso. Mas isso não quer dizer que durante esse momento não podemos ter pullbacks, busca de liquidez, que é o que está acontecendo neste exato momento, pessoal. Exatamente isso que está acontecendo. E eu mostrei nos vídeos passados que nós temos aqui um perfil de volume, onde a linha vermelha é a resistência majoritária, a linha branca é o ponto de controle e a linha verde é o nosso suporte majoritário. E eu cheguei a comentar que quando nós chegamos na linha vermelha e formos incapazes de tornar essa linha vermelha como suporte, que é uma resistência, tornar ela como suporte, como que isso acontece? Rompendo o preço para cima, retestando esse preço, confirmando ele como suporte para buscar novas altas. Isso não aconteceu. Pelo contrário, fomos rejeitados daqui. Próximo ponto de suporte é o nosso ponto de controle, que é essa linha branca. Né? Se não encontrarmos suporte aqui, aonde é que ele vai encontrar suporte? Na linha verde, nos 81 mil. Nos 81 mil. E isso é completamente plausível, está dentro da expectativa momentânea do mercado. Isso. E ainda fui mais além, num cenário ainda mais caótico. Caso isso não seja suficiente para suportar o nosso preço, nós ainda temos a nossa linha majoritária de suporte, que vem aqui nos 70 mil, que é o topo, né? Topo do período de negociação passado, antes do nosso all-time highs. Essa aqui é a resistência maior, que mostra que se perdermos essa linha aqui e fecharmos candles diários, velas diárias abaixo dessa linha, aí sim eu diria que o bull market acabou, mas isso não aconteceu ainda. Então nós temos confluência de liquidez aqui no nosso ponto de controle, ele foi buscar, tá? Foi buscar, e temos mais liquidez aqui na nosso suporte majoritário, e que talvez ele possa ir lá e buscar. Mas isso não quer dizer que o fim chegou. Não quer dizer. O que está acontecendo exatamente é fazendo que a você que não tem convicção nos seus investimentos se desfaça dele, porque as tuas expectativas estão para curto prazo. Nenhum investimento deve ser para curto prazo. Tá? Nenhum investimento. Mas se você olhar no horizonte, você vai ver que investir em Bitcoin será a coisa mais acertada que você poderia tomar na sua vida. Tá bom? Então, para o curto prazo, pessoal, se você é trader ou está buscando pontos de entrada, se você quer investir para longo prazo, eu recomendo que você use o modelo de DCA, Dollar Cost Average.
Reserve aquele valor que você pode comprar todos os meses ou toda semana, aquele valor que você não precisa para o curto prazo, você pode investir, esquecer desse valor com pelo menos 5, 10 anos. E você vai fazendo isso sistematicamente, consistentemente ao longo do tempo. E você verá o resultado que você vai obter no final desse período. Agora, se você é trader, o que acontece? Pela lei do volume do perfil de volume, se nós não conseguimos tornar a resistência majoritária como suporte, nós vamos sim vir eventualmente buscar suporte na nossa linha verde, tá? Isso é fato. E que de fato parece que é o que vai acontecer aqui. Entretanto, nós temos o quê? Essa linha de tendência aqui, né? Essa linha de tendência de baixa que vem desde o all-time highs, que o Bitcoin rompeu, e ele pode estar vindo aqui retestando ela, confirmando ela como suporte. Isso pode estar sim na mesa. E está na mesa. Pode estar vindo testar ela aqui como suporte. Para daí então vir buscar novas altas. E não podemos também esquecer que nós temos aqui essa linha amarela, que é a nossa linha de tendência de alta, que vem desde lá do fundo de agosto de 2024, aquele crash, flash crash que teve lá do Japão Carry Trade, né? Vem desde lá e ela tem dado suporte para o preço, né? E o Bitcoin não perdeu essa linha durante esse bull market. Então, enquanto nós não perdermos essa linha amarela aqui, eu não diria para vocês que nós vamos vir buscar os 70 mil. Se ele perder essa linha amarela, né, perder essa linha verde que é o suporte majoritário, perder esse fundo aqui que nós obtemos em 76 mil, que foi rapidamente comprado, tivemos uma reversão do preço muito abrupta para cima, nós não vamos chegar nos 70 mil. E você pode ver aí nas redes sociais para todo lado que é o que mais as pessoas estão fazendo, é colocando medo em cima de medo no mercado. Onde tudo isso que está acontecendo já é esperado. Já é esperado. Tá? Todas as vezes que chegamos em altas consideráveis, sempre houve pullbacks. Se você olhar o gráfico do Bitcoin ao longo dos anos, você vai observar isso. 30%, 32%, 37% é natural. É natural. Faz parte do jogo. Faz parte da saúde do mercado. Tá bom? Então, não entre em desespero. Não se desfaça das suas posições, porque você estará cometendo um erro. Tá bom? Um erro, na minha opinião, tá? Na minha opinião, um erro. Eu consigo ver o Bitcoin, sim, rompendo novas altas. Chegando a 120 mil, 125 mil. Nas minhas projeções, pode ser mais? Pode. Mas, por segurança, a minha projeção vai até aí. Tá bom? Vai até aí. E não é bear market ainda. Enquanto não perdemos essa linha aqui, não é bear market. É apenas busca por liquidez, shakeout, fazendo com que as pessoas sem convicção se desfaçam das posições para que eles possam comprar. Se você fazer uma pesquisa e ver as baleias, o que as baleias estão comprando? Estão comprando Bitcoin. Cada mergulho desse, as baleias estão acumulando. Isso quer mostrar um sinal positivo para o mercado e mostra um sinal positivo para o mercado. Só que você, às vezes, não consegue visualizar isso. Tá? Não consegue visualizar. E se você comprou o Bitcoin lá no bear market, você está tranquilo, você está no lucro. Agora, infelizmente, se você comprou depois do hype, você está sofrendo um pouco aí.
Mas não é o fim para você. A esperança não acabou. Não se desfaça, que você ainda tem possibilidade de colher os frutos do teu investimento. Tá bom, pessoal? Então eu queria trazer esse vídeo longo, sim, complexo, sim. Se você não tem tempo para assistir, paciência. Se você não tem interesse de assistir o vídeo todo, paciência. Mas eu trago para vocês informações consistentes, realísticas, baseadas em fatos, em análise técnica, de valor. Mas se você quer informações fúteis, de momento, de hype, busque outro canal. Visualiza outros vídeos. Porque o meu canal é baseado em valor. Algo que de fato tenha consistência. Onde somente as pessoas que buscam esse tipo de informação estão dispostas a ver um vídeo desse. Tá bom? Então espero que eu tenha trazido algo de valor para você. Se isso for verdade, dá um like no vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, porque essa é a nossa metodologia de trabalho. Esse canal é para que eu possa registrar essa minha trajetória, né? E lá no futuro eu poder olhar para trás e ver o que é que eu estava pensando naquele momento e como é que as coisas se desdobraram. Será que eu fui bem? Será que eu fui mal? Esse é o meu objetivo. Tá bom, pessoal? Então, obrigado pelo seu tempo. Deus abençoe você. Espero que você tome as decisões certas para que o seu futuro seja um futuro melhor, mais próspero e abençoado. Tá bom? Então fique com Deus e até a próxima. Fui!